Áudio número 16. Joy Vitale e Ihaleakala Riulen, limite zero. O sistema havaiano secreto para a prosperidade, saúde, paz e mais ainda. A escolha é uma limitação. Podemos pedir à divindade, que conhece o nosso projeto individual, para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando neste momento. Morná Simeona. O Dr. Riulen voou para Austin, Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando o busquei no aeroporto, começamos imediatamente a falar sobre a vida, Deus, programas, limpeza e outras coisas. Ele me perguntou o que andava fazendo naqueles dias. Eu lhe disse que estava muito entusiasmado. Há um filme no qual um dos personagens diz: algumas pessoas estão despertas e elas vivem em um constante estado de assombro e admiração. Estou bem próximo desse estado, disse eu. Tenho mágica, milagres e a vida me deixa animado. Conte-me mais, insistiu ele. Falei sobre o meu carro novo que eu adoro. É um Panox Esperante GTLM 2005, um carro esporte exótico de luxo. Esses carros são fabricados pela família Panos. Cada um deles é montado à mão, cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram e cada um recebe um nome. O meu se chama Francine. Eu sabia que o Dr. Riulen iria apreciar o amor que eu dedico ao carro, bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva. Para ele, todas as coisas estão vivas. Falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King Live, pelo fato de eu estar no filme O Segredo. Ele queria saber como Larry King era. Eu disse: King é direto, cordial, safo. Gostei dele. Passei então a descrever para o Dr. Riulen o sucesso dos meus livros, como The Attractor Factor e Life's Missing Instruction Manual. Depois de alguns minutos, ele pôde perceber que eu estava transbordando energia. O que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento de Ho'oponopono? Pensei por um momento e respondi: parei de querer controlar tudo, entreguei os pontos. Tudo o que faço agora é purificar, apagar e tentar chegar a zero. Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu, fixando de certa maneira o momento ao reconhecer o que sentia que era certo para mim. Começamos a caminhar em direção ao meu carro e depois que demos alguns passos, ele parou e me fitou. Você está com um andar animado, comentou ele quase deslumbrado. Você está com um andar elástico. Bem, estou feliz por vê-lo, repliquei. Fomos jantar e eu lhe disse que estava desapontado porque o meu livro sobre P.T. Barnum, There is a Customer Born Every Minute, não estava vendendo bem. Joseph, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse, de modo que não entendi o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse 3 filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, repliquei, e de repente um lampejo me atingiu com força. O livro é um filho meu, e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os meus outros filhos. Senti isso em um grau tão real que quase comecei a chorar no restaurante. Você entendeu, Joseph, disse o Dr. Riulen. Você precisa amar todos os seus filhos. Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado o meu filho por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida. Eu me senti genuinamente arrependido. Comecei a dizer mentalmente para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado, enquanto mantinha no coração
a impressão do meu livro. Depois, quando cheguei em casa e vi o meu livro, eu o peguei e apertei contra o coração, abraçando-o, amando-o, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir. Mais tarde, quando levei o Dr. Hughlin de carro para a área onde está a minha casa em Wimberley, Texas, ele disse que viu um elfo em mim. Um o quê? Um elfo, repetiu ele. Estou acostumado a que ele veja coisas em mim que eu não enxergo. Ele não chamaria isso de habilidade psíquica, mas apenas de um desdobramento em cada momento. O elfo tem olhos e orelhas grandes. Ele quer ficar do lado de dentro e não sair em público. Essa é a parte de mim que quer ficar em casa, trabalhar no computador e não interagir com as pessoas. Mas há outra parte de você que gosta da notoriedade. 2/3 de mim querem aparecer nos programas Larry King e Oprah e receber a atenção. Confessei, mas outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária. O seu elfo o manterá lúcido, explicou o Dr. Hughlin. As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem. Aquelas que só querem viver em uma caverna escondem os talentos que têm. Você tem equilíbrio. Mais tarde, ainda naquele dia, falei com Nerissa, o meu amor, a respeito do meu elfo. Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela. Não sei. Ela refletiu por um momento e em seguida declarou. Acho que ela se chama Sprite. Sprite? Isso mesmo. Sprite. Parece adequado. Eu ri e tive que concordar. No dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Hughlin que Nerissa chamara a minha parte extrovertida de Sprite, ele deu uma risada e adorou o nome. Sprite gosta de luz, cantou ele. No dia seguinte, ao que o Dr. Hughlin chegou à minha área, fui ao encontro dele. Estava sentada em uma mesa com 2 mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia. Ele fez um sinal para que eu me aproximasse. Peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele. Ele me interrompeu e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mas de frente para as 2 mulheres. Diga a estas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Hughlin. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa. Hoje, não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos, e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, você pode dar um exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei. Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida, a sua identidade foi roubada e outras coisas. Ela não é feliz, o que me deixa frustrado. Tentei ajudá-la, enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo o DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes. Ela não faz nenhum esforço para mudar, mas agora não tento mais modificá-la. O que você faz? Perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim, respondi. Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa ou memória que está sendo encenado e ela ficou presa na rede dele. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum culpa dela. E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa. Preciso fazer uma limpeza, e enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. Como você faz essa limpeza? Tudo o que faço é repetir sem parar. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa e obrigado. O Dr. Hughlin explicou que a simples frase "eu te amo" contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa.
Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo. As frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando recito as frases que emergem como um poema, estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. O Dr. Hughley disse que gostava da maneira como eu descrevia o método de limpeza do Ho'oponopono. Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, comentou ele. É um programa que está no mundo e nós o pegamos. Quando alguém o tem e você o nota, você também passa a tê-lo. A ideia é assumir 100% a responsabilidade. Quando você se purifica, você purifica o programa de todas as pessoas. Ele fez uma pausa e acrescentou: mas existem muitos programas. Eles são como as ervas daninhas no zero. Para chegar ao limite zero, temos que fazer uma quantidade de limpezas muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar. As mulheres pareceram entender, o que me deixou surpreso. Estávamos falando de conceitos desconcertantes e, no entanto, elas pareciam se identificar com eles. Não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Hughley, de maneira semelhante a que um diapasão define um tom para tudo ao redor dele que é capaz de sentir a sua nota. O Dr. Hughley e eu fomos dar uma volta. Foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã em um caminho poeirento e de cascalho. Veados caminhavam à nossa volta enquanto andávamos. Em um determinado momento, topamos com um grupo de cachorros que começaram a latir desesperadamente para nós, mas continuamos a conversar e andar. De repente, o Dr. Hughley acenou para eles, como se para abençoá-los, e disse: nós amamos vocês. Os cachorros pararam de latir. Tudo o que qualquer um de nós deseja é ser amado, declarou. Você, eu, até mesmo os cachorros. Um cachorro pequeno que estava atrás dos outros ganiu levemente. Não pude deixar de pensar que ele estava dizendo bem apropriado, ou talvez obrigado, ou até mesmo eu também te amo. As nossas conversas eram sempre estimulantes. Em determinado momento, o Dr. Hughley me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza. Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele. Ponto final. Retruquei. Eu sempre disse às pessoas que elas têm a escolha de se basear ou não na inspiração. Isso é o livre-arbítrio. O divino envia uma mensagem e podemos agir ou não em função dela. Se o fizermos, tudo estará bem. Se não o fizermos, poderemos ter problemas. A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele. Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa. E essa coisa é a memória. Limpe a memória e você não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela, sem pensar. Ela apenas existe. Uau! Esse discernimento realmente me abalou. Eu me senti mal pelo fato de já ter escrito e dito que a escolha é o livre-arbítrio, quando agora aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória. Quando estamos no estado zero e não existe limite, só fazemos o que existe para fazermos. Ponto final. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Hughley. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também toco um. Os seus leitores tocam os deles. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado,
e todos o apreciem, eles precisam tocar um instrumento deles e não o de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o de outra pessoa é melhor. Isso é a memória. Comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e a equipe de limpeza. Todo mundo tem um papel. Também refleti a respeito das diferentes pessoas que conheci que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso. Tomemos James Caan, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão e da série Las Vegas, da televisão. Estive pessoalmente com ele várias vezes. O seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você. Ele é um ator brilhante, até mesmo lendário. No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo. Ele está desempenhando o seu papel no roteiro do universo. O mesmo poderia ser dito a meu respeito. Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru. Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente The Attractor Factor, acham que estou conectada a um canal de comunicação direto com Deus. A verdade é que estou apenas tocando o meu instrumento no concerto da vida. Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona. Os problemas surgem quando você tenta ser eu ou eu tento ser você. Quem definiu todos esses papéis? Perguntei ao Dr. Hughley. A divindade, respondeu ele. 0. Quando isso foi definido? Muito antes de você ou eu termos surgido, até mesmo como uma ameba. Isso significa que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? Você tem um absoluto livre-arbítrio, respondeu o Dr. Hughley. Você cria enquanto respira, mas para viver a partir do 0, você precisa abandonar todas as memórias para estar nesse ponto. Devo admitir que não compreendi completamente tudo isso, mas a parte que eu entendi era que a minha função é tocar o meu instrumento. Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou o seu lugar. Mas, se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não vai ser possível e a imagem ficará incorreta. A sua mente consciente tentará compreender tudo isso, esclareceu o Dr. Hughley. Mas a sua mente consciente percebe apenas 15 informações, enquanto 15 milhões delas têm lugar o tempo todo. A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Essa não foi uma declaração muito confortante, pelo menos não para a minha mente consciente.